Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui entre amigos, encarnados, desencarnados, na busca do conhecimento, na reflexão, dos ensinamentos que vêm a nós pela vontade do nosso Senhor Jesus e por Deus nosso Pai. Então, vamos elevar as nossas vibrações de amor, carinho e gratidão por mais uma abençoada oportunidade. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos, todos os trabalhadores, todos os que são amparados e assistidos. E permita, Senhor, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, do que vem a nós, pela Tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, hoje, como nosso tema, eu trouxe uma passagem do Evangelho do capítulo 10º, Bem-aventurados os que são misericordiosos, das Instruções dos Espíritos, item 15. Paulo, apóstolo, Lyon, 1861. Eu acho essa passagem muito interessante, pois ela retrata a questão do perdão, né? De perdoarmos, de sermos perdoados, né? Porque nós necessitamos de sermos perdoados também, né? E tem uma frase muito interessante referente a essa questão do perdão, que se diz da seguinte forma: perdoar é conceder uma oportunidade para aquele que nós perdoamos ser feliz, assim como nós também temos essa oportunidade de sermos felizes, porque precisamos nos perdoarmos. Nós estamos aqui vivendo uma oportunidade onde não conseguimos a todo momento fazer as escolhas corretas, certas. Muitas vezes erramos, acertamos e por vezes acabamos tendo essa necessidade de sermos perdoados também em nossas escolhas por aquilo que fazemos aos outros. Então, compreender esse perdão, trabalhar esse perdão conosco, é um caminho, né, necessário e importante da construção da nossa felicidade, né? Porque todos estamos aqui vivendo esses momentos, né? Tendo essa oportunidade que a encarnação nos proporciona de nos reencontrarmos por muitos que são nossos desafetos, que causamos males ou que os outros causam males a nós. E temos essa oportunidade de fazer esses reparos, seja dessa encarnação atual, seja de outras encarnações, né? Que a vida vai nos reunindo, seja em família, seja nos amigos, enfim, onde quer que estejamos. Então Deus sempre concede essas oportunidades a todos nós temos. Muitas vezes podemos achar que são obras do acaso, mas não são. São reencontros importantíssimos a todos nós. E falar sobre essa questão do perdão, sabemos que não é algo simples, não é algo que de uma hora para outra, de um momento, conseguimos realmente nos livrar de todas as amarguras, todas as dificuldades que temos com o nosso próximo, mas sabemos que é um trabalho da nossa parte, por etapas, para que a gente possa realmente se libertar desse sentimento, dessas amarras que podem nos deixar presos durante muito tempo a uma situação. Não perdoamos,
vivenciamos aquela situação, aquele momento, aquele rancor, aquela mágoa. Exaltamos o nosso orgulho, sim, porque essa questão do perdão está ligada muito à questão do orgulho, da vaidade, de não dar o braço a torcer. E aí nós perpetuamos, nós ficamos presos a essas situações. E essas situações, elas podem passar muito tempo conosco. Nós vamos continuar ligados àquilo. Muitas vezes o outro, ele já fez a parte dele. Ele já perdoou, ele já seguiu a encarnação, ele já seguiu a caminhada dele. Mas quando estamos presos a essas situações difíceis, a gente acaba sempre vendo da mesma forma. É como um filme que vai e volta, termina e começa de novo, e ficamos todos nós presos àquele momento. Então é necessário que em algum momento possamos nos libertar dessas amarras, deixar que o outro siga o caminho dele e que nós possamos seguir o nosso caminho também. É um alívio íntimo, é um sentimento de refazimento, de renovação. E aí vamos seguindo adiante. Eu digo orgulho e vaidade porque não queremos dar o braço a torcer muitas vezes. Ou então achamos que o outro que tem que tomar a iniciativa, quando apenas depende de nós. Simplesmente não revidar aquele mal. Já é um passo muito importante. Porque o revide gera pensamentos, gera uma energia que tem uma força que é direcionada ao outro e que por fim acaba voltando para nós numa intensidade muito maior do que aquela que nós emitimos. Nós atraímos aquilo que nós emitimos. Se queremos o bem, se plantamos pensamentos de esperança, de renovação, de melhorias, atraímos para nós outros tantos da mesma forma. Agora, se guardamos mágoas, rancores, os teremos também da mesma forma. Jesus disse que nós somos deuses, vós sois deuses, disse Jesus, no sentido de atrairmos e de construirmos coisas boas para nós em nossas vidas, de acordo com aquilo que estamos buscando. Por que não? Pelo menos trabalhar de alguma forma essa questão do perdão. De momento, não revidar aquele mal, não ter os mesmos pensamentos da intensidade, deixar que o outro siga o caminho. É um trabalho para todos nós. É um trabalho. Perdoar não é fácil, mas é um trabalho de todos. Lembrando que, assim como em algum momento da nossa existência, nós perdoamos ou teremos que perdoar alguém, com certeza necessitamos desse perdão para seguirmos a nossa caminhada adiante. E nessa passagem, o Paulo, o apóstolo, ele traz algumas questões bem interessantes para a nossa reflexão. Então, vamos à leitura. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos, mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei.
pois pronuncia a sua própria condenação. Olha, é aquilo que nós estamos conversando, porque necessitamos dessa questão de perdoarmos e sermos perdoados também, e ficaremos presos àquelas situações. Então, quando nós falamos eu perdoo, ou então eu vou me esforçar para perdoar, eu vou me esforçar para não desejar o mal, eu vou trabalhar meus sentimentos de alguma forma, os meus pensamentos, né? Isso faz com que eu me liberte dessas situações ou me mantenha preso a essas situações que perpetuam séculos, podem chegar a séculos, a um tempo indeterminado, até que, né, as situações ocorram para que esses laços sejam desamarrados, né? Mas aí as situações são as mais difíceis possíveis. Então, se temos a oportunidade agora de nos reconciliarmos, de trabalharmos essa questão do perdão, né? Por que não? Né? Por que não? Pelo menos procurar entender, refletir sobre. Não é uma imposição, muito pelo contrário, é uma reflexão, né? Saber, né? Nós sabemos através dos estudos, né, do espiritismo, da doutrina, que nada é por acaso, que Deus concede ali oportunidades a todos, né, que nos reunimos ali também para que possamos nos reaver, para que possamos trabalhar as dificuldades, né, reencontrar amigos também, enfim, são as mais variadas situações, mas no contexto ali de reencontros, encontram-se muitas dessas situações, para que possa compreender e trabalhar esse perdão de alguma forma, onde ali cada um de nós, com as suas possibilidades, pode seguir os passos nesse sentido. Será que em vos autoanalisando não fostes vós o agressor? Então é mais um ponto. Será que nessas reflexões não seríamos nós que erramos em algum momento, que os ferimos de algum momento, né? Então, que não seja nessa encarnação, mas encarnações passadas, mas podemos gesticular, mas eu não me recordo. Tudo bem, mas se a vida reúne você junto daquela pessoa que você não tem tantas afinidades, mas é alguém próximo, não seria ali uma oportunidade, né? De tolerância, de não revidar o mal, até que se chegue à questão do perdão, né? Como eu falei. Perdoar é um trabalho, né, de cada um de nós. Então, podemos dar ali o primeiro passo de não querer revidar o mal, podemos dar ali um passo de querer esquecer aquelas situações, né, de alimentar coisas boas, de renovação, até o ponto que vamos chegar a perdoar. Então, são etapas ali que são necessárias. Porque muitas vezes a gente pode perguntar, mas, poxa, eu não consigo perdoar, é uma situação muito difícil. Cada um ali sabe, né, as situações, aquilo que precisa e como pode trabalhar, né? Por isso que são etapas, né? Então essa questão de perdoar são etapas que cada um vai buscar ali por si só, né? Por si só, eu digo de acordo com as suas necessidades, mas sabemos que jamais estamos sós, muito pelo contrário, somos muito amparados. Então quando nos determinamos também e nos esforçarmos em perdoar determinada situação, recebemos muita ajuda também, para que a gente consiga trabalhar esse sentimento e até fazer com que aquilo se dissipe, termine, ou então deixe o outro seguir o caminho dele, enfim, da forma ali que cada um de nós consegue, tá? E a espiritualidade está sempre nos ajudando e nos amparando. A prece é muito importante também, né? A prece, ela é importante nessa situação que nós estamos tratando, a questão do perdão, mas como em tudo, né? É uma sintonia, né, de captação dessa ajuda que nós tanto precisamos e temos. Quem sabe se essa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso,
Mas isto é uma razão a mais para serdes indulgente, e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa certa situação. Quem garante que não envenenaste a situação por vinganças e que não transformaste em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências, e se não o fizerdes, seríeis sem dúvida culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer. Nesse caso, quanto mais clementes fordes, maior será o vosso mérito. Né? Então, são as mais variadas situações. Né? Será que se agora necessitamos perdoar, mas em outro momento seríamos nós necessitados de sermos perdoados também? Tá? A gente tem que sempre pensar nessa reflexão, sempre procurando ver a situação num todo. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu o perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem eu perdoo e acrescentam: mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não, com certeza não, né? O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança o véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas, tá? Então, para a gente chegar a essa questão, seria interessante sim se a gente trabalhasse essa questão do perdão e tivesse o esquecimento total. Mas lembrando que é um trabalho, né? É um trabalho. Seria ali partes por partes para a gente chegar até esse ponto. Se conseguimos já chegar diretamente nesse ponto, melhor, né? Mas se não, não devemos nos culpar, mas sim trabalhar ali daquilo que nós estamos sentindo, como nós estamos sentindo e fazendo, aí sim a gente vai passando pelas etapas, tá? Então é a questão de sermos sinceros conosco mesmo, né? Sinceros referente aos nossos sentimentos, sincero referente ao que a gente está passando, não querendo esconder um sentimento ou um comportamento, muito pelo contrário, é a questão da sinceridade. Olha, eu sinto isso, mas eu não queria sentir isso, então eu posso trabalhar isso, eu posso fazer aquilo, eu posso buscar aquele caminho, tá? Então é sermos sinceros conosco mesmo. Aí sim a gente vai conseguir dar os passos necessários nessa questão do perdão, tá? O rancor é sempre um sinal de baixeza e de inferioridade. Não vos esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos mais do que pelas palavras, né? Então, com certeza, é aquilo que vem de nós, é perdoarmos com o nosso coração, tá? Para que a gente possa se libertar daquela situação também, né? Para que aquele que necessita do nosso perdão, ou então nós, né, que necessitamos de um perdão, possamos seguir nossa caminhada adiante. Senão as situações acontecerão ali para que a gente possa rever isso, rever essa questão do perdão, trabalhar o perdão, buscar esse perdão. Porque Deus jamais nos castiga. Ele nos concede oportunidade. Então nós podemos ir além, sim, com certeza. Somos seres em evolução, em melhorias, mas não podemos pular etapas daquilo que realmente precisamos passar. E quando nós falamos do perdão, se diz a todos nós que estamos aqui encarnados, né? Porque em algum momento a gente vai precisar passar por isso, de perdoar, de ser perdoado. Ok, pessoal? Então, vamos refletir muito sobre essa questão do perdão que é tão importante nos nossos dias, no nosso caminho. E vamos seguir em frente, buscando
reparações quando necessário, ou então pedirmos perdão também sobre aquilo que fazemos, por que não? Rompendo barreiras e assim construindo coisas boas em nossas vidas, seguindo os caminhos que Jesus nos deixou, que nos conduzem às verdadeiras felicidades. Então vamos nos despedindo, agradecendo a Deus e a Jesus por tanto que nos oferece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma palestra desta semana, sempre com muita gratidão a Deus por essa oportunidade bendita do estudo, momento de reflexões sobre esses ensinamentos tão valiosos. Hoje eu trouxe um capítulo, colocações do livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, ela traz muitas experiências, situações vivenciadas pelo médium Divaldo Pereira Franco. Esse nome, Semeador de Estrelas, ela trouxe de uma colocação que o Chico Xavier falou um dia sobre o Divaldo, né? Ele disse que o Divaldo tem uma estrela na boca, e por isso que ela colocou esse nome, né? E realmente esse companheiro, ele tem uma inteligência, uma maneira de colocar as coisas que toca profundamente os nossos corações, né? E o Divaldo Franco realmente semeia, né? É um semeador aí da doutrina espírita. No capítulo 18, ele relata uma situação que ele perguntou ao Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele começa assim, veja: um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e a vi bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E chegaram os meus familiares, companheiros queridos, das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. E ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada, e eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei. Não conheço a ninguém. Quem são eles? São aqueles, Bezerra, a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chagas.
São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E Bezerra concluiu: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorreremos. Então vemos nesse exemplo do Bezerra de Menezes, né? Imagine a alegria desse espírito vendo aquela cena, né? E todos nós, mesmo ainda tão pequeninos com relação a essa prática da caridade, podemos sim um dia, ao retornarmos à nossa verdadeira morada, que é o plano espiritual, estarmos ali de coração tranquilos, que fizemos a nossa parte. Bendita oportunidade será que tenhamos alguns corações que lembrem de nós com carinho, né, se tivermos realmente praticado a verdadeira caridade, tanto a material quanto a moral. E isso nos faz recordar também a narrativa do próprio Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade, ao revelar-lhe a missão, faz-lhe também uma grave advertência, né? Ele lembra a Kardec que haveria percalços na sua caminhada, haveria luta, sofrimento, sacrifício que lhe seriam exigidos. E 10 anos e meio depois, o codificador escreve uma nota, que é um dos trechos mais belos e significativos da sua pena magistral, né? Descreve o calvário que ele enfrentou no desempenho da sua missão. E no final, ele afirma: mas, apesar de todas essas vicissitudes, que satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem refiro-me às satisfações morais, que sobrelevaram de muito o mal. Então, a felicidade de Bezerra de Menezes ao se defrontar com os beneficiários do seu apostolado de amor, relembra-nos Allan Kardec nesse trecho citado. E é bem assim, né? Nas devidas proporções de cada um, né? A senda crucial daqueles que resolvem seguir a Jesus, dos que optam por se doarem ao bem. A estrada é aspérrima, todavia, as bênçãos alcançadas transformam-se em felicidade indescritível que transcende ao nosso estreito entendimento. Então, são belas colocações nesse capítulo e que nos faz lembrar o ensinamento de Jesus, que fora da caridade não há salvação. Esse é o lema mais conhecido da doutrina espírita. E não é apenas um conjunto de palavras e ideias bonitas, mas a chave da nossa libertação.
quando passamos a praticá-las. Quantos milênios nós gastamos olhando apenas para as nossas supostas necessidades, nossos interesses egoístas, sem nos preocuparmos com o nosso próximo. E dessa forma criamos uma couraça ao redor da nossa alma, que paralisa, bloqueia os fluxos de energia, de sentimentos nobres, e somos nós mesmos os mais prejudicados, né? Então é necessário um esforço para a realização desse trabalho individual e intransferível da renovação íntima, que apesar de ser desafiador, não é impossível, né? Mestre Jesus nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo, e é isso que devemos ter em mente. Somos espíritos imortais em processo evolutivo, ou seja, em aprendizado. Se erramos através da palavra, do olhar, da fala, reconheçamos o erro, mas acionemos dentro de nós a força e a luz divina que temos e sigamos em frente fazendo o melhor ao nosso alcance. E nesse sentido, a prática da caridade, o olhar para o outro, entrar em contato com realidades distintas da qual estamos acostumados, a aventura do trabalho é um excelente exercício de amor e humildade. E qual não vai ser a nossa alegria, né, quando retornarmos à pátria espiritual com o coração tranquilo de que fizemos tudo o que foi possível, né? Servir constitui alegria suprema. Viemos ao mundo para servir e não sermos servidos, não é isso? Temos várias colocações e ensinamentos dentro da literatura espírita. Tem uma colocação de Joana de Ângeles no livro Espírito e Vida, por Divaldo Pereira Franco, que ela fala que a caridade não se descobre na doação pura e simples, adquirindo o caráter diretivo e salvador. Planejar agindo é servir construindo. Programar para agir é condição de equilíbrio. Nas atividades cristãs que a doutrina espírita desdobra, o servidor é sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser temporária, nem precipitada, mas de molde a atender com segurança. Então vejam, orientações seguras não nos faltam, né? Emmanuel tem uma frase que nos diz que felizes os que agem na caridade, sem interesse de recompensa e sem pretensão alguma, senão a grata alegria de servir, pelo prazer de ser útil, ajudar o semelhante e aliviar seus sofrimentos. Afinal, fazer o bem faz bem, né? Então, é esse o caminho. Por isso do conselho de Jesus e a insistência do plano espiritual em dizer, né, fora da caridade não há salvação. E Emmanuel continua com várias colocações. Importante que nós reflitamos sobre essas frases que ele deixou no livro Vinha de Luz. Quem desejar a bênção divina, trabalhe pela merecer. O aprendiz ausente da aula não pode reclamar benefícios
decorrentes da lição. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Lembremos disso, porque nós temos uma predisposição a querer ser servido, né? E nós viemos para servir. Ele continua nos dizendo: agora é Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, né? Nós temos uma colocação importantíssima. Vejam, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro objetivo senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos 100 vezes mais do que tiverem esperado. Felizes os que tenham dito aos seus irmãos: vamos trabalhar juntos e unir os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Pois o Senhor lhes dirá: venham a mim, vocês que são bons servidores, vocês que souberem pôr silêncio aos seus ciúmes, às suas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Né? Então está bem claro aqui o caminho que devemos seguir, ser firmes nos nossos propósitos, não deixar que nada interrompa o nosso objetivo de vida, que é esse, né? Que é o trabalho em favor do semelhante, o trabalho no campo do Senhor, com o objetivo da prática da caridade. E o trabalho é o próprio benefício, onde as experiências ali realizadas servirão para amadurecimento daquele espírito, né? É no trabalho que ele aprenderá a corrigir certos desequilíbrios do sentimento, né? Aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações, que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração. Colocações de Joana de Ângeles, né? Ninguém reencarna como castigo ou para pagar dívidas através de sofrimentos. Reencarnamos para melhorar o que somos, através de experiências que nos possibilitarão o aprendizado que necessitamos. Então devemos nos preparar para isso. E se ainda precisamos da dor para aprender, é porque ainda não compreendemos a nos edificar através do amor. Esse amadurecimento das emoções e dos pensamentos na erraticidade é consequência da programação evolutiva de continuidade. É assim com todos nós. Ao desencarnarmos, continuaremos a ser o que somos, né? Tudo aquilo que praticamos, nos esforçamos enquanto encarnados. E o nosso retorno é um fato. Nascemos e retornaremos à nossa verdadeira morada. Então, voltando ao início do texto que lemos do livro Semeador de Estrelas, né?
que possamos, ao retornar, recebermos o carinho de todos aqueles que conviveram conosco, aos quais tivemos uma palavra de carinho, de consolo, aqueles que estendemos a mão sem perguntar quem eram, não é? Então o caminho é esse, sermos solidários, ficarmos atentos ao sofrimento do próximo, ter compaixão das suas dores, não julgar a ninguém, amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o roteiro a seguir, a necessidade do momento, porque assim, com certeza, já seremos felizes desde já, porque teremos a paz e a felicidade da consciência tranquila que estamos fazendo o melhor e retornaremos sim muito felizes à pátria espiritual para dar continuidade à nossa caminhada evolutiva. Essa é a nossa reflexão desta noite. Espero que estejam todos bem, sigam confiantes, porque lembre-se, Deus nosso Pai está no leme, nos protegendo a todos, através dos benfeitores amigos, e nada nos faltará. Tudo acontece com a sua permissão. E lembrando que continuemos firmes, fortalecendo a nossa fé, a fé raciocinada, porque tudo é possível para aquele que crê. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Uma boa noite para todos.